Agora eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para planejar a sua vida fiscal? Exatamente, a gente sempre procura fazer aí aquele planejamento para várias áreas da vida, né? Mas acaba não se preocupando em fazer um planejamento tributário. Exatamente, segundo especialistas, esse início de ano, né, é a melhor hora aí para se fazer um planejamento fiscal, até para você tentar pagar menos impostos, né, durante o ano, aí para a sua empresa principalmente. Então eu vou conversar agora com um advogado que é mestre em planejamento tributário, Dr. Bruce Martins, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Dr. Bruce, como é que vai? Bem. Obrigado, hein, por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente, ter aceitado o nosso convite. Agora, por que é sempre bom nesse início de ano? Porque a gente sabe, né, a declaração de imposto de renda a gente vai ter que fazer agora até março, abril. Por que tem que ser agora nesse início de ano? Perfeito. Primeiro, muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Opa, é um prazer estar aqui. O início do ano para as empresas é um momento muito importante, porque é o momento dela revisar os resultados passados e projetar um resultado futuro, uma vez que ela vai ter que decidir se ela vai apurar o regime de lucro dela sobre uma relação presumida com o faturamento ou o lucro real dela, para fins de imposto de renda e contribuição social. Porque tem três maneiras, né? É o lucro real, presumido ou o Simples ou Nacional. Simples Nacional. Simples Exatamente. Nacional é para empresas de pequeno porte. Que faturam até 4,6 milhões, acima de 78 milhões de faturamento ano, né? Receita bruta total, a empresa é obrigada a estar no lucro real, mas este momento para as empresas ela é fundamental porque, a depender do que ela estima de resultado, ou seja, de lucro, estar no lucro presumido pode ser uma opção para pagar menos, ou estar no lucro real, uma empresa que projeta um número grande de investimento, altas despesas, ou acha que vai ter algum tipo de prejuízo, o lucro real é uma opção, uma vez que não há base de cálculo quando há prejuízo para fins de imposto de renda e contribuição social. Agora, quando você escolhe, por exemplo, uma dessas três, né, o plano real, o lucro real, ou o presumido, ou então o Simples Nacional, Perfeito. Ele vai ter que valer para o ano inteiro. Você não consegue mudar esse regime durante o ano. Não, perfeitamente. A escolha ela vai valer para os 12 meses. Então, perceba a importância do empresário. Isso, na verdade, não é bem um planejamento, é uma opção fiscal, mas que, dada essa decisão, ela não só se relaciona diretamente com a tributação do imposto de renda e da contribuição social, mas afeta também as empresas no recolhimento do PIS e da COFINS, que são duas contribuições da Seguridade Social, que, a depender do lucro real ou do lucro presumido para fins de tributação de imposto de renda, ela determina a sistemática de recolhimento dessas contribuições. Se ela é não cumulativa, conferindo direito a crédito, ou se ela é cumulativa com uma alíquota menor. Entendi. Agora, essas dicas, por exemplo, daqui a pouco você já vai dar a sua primeira dica, por exemplo, claro. Mas isso vale tanto para a empresa quanto pessoa física também, não? Esse planejamento tributário, fiscal? Sim, na verdade, na pessoa física, né, vamos imaginar que a maioria que recebe salário ou que é servidor público, a tributação já é na fonte. Mas imaginar agora a pessoa física, nesse momento que a gente está passando no Brasil, que muitos estão buscando se tornar um empreendedor, se aventurando numa iniciativa privada própria, é imaginar que é uma escolha, sim, da pessoa física, caso a atividade dela se torne significativa no seu retorno, lembrar que a tributação da pessoa jurídica, iniciando pelo Simples Nacional, é uma tributação muito menor do que aquela que ela teria como pessoa física, que pode chegar até 27,5%. Então, hoje, alguém que está buscando a iniciativa privada e acredita que encontrou um segmento que vai ganhar um retorno expressivo, a opção de abrir uma empresa, embora haja uma certa burocracia, a tributação sobre o retorno dela ainda vale mais do que se ela tributar na pessoa física com até 27,5% de alíquota. Então, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa lá pessoa física, trabalha numa outra empresa tal, mas quer montar uma empresa, uma microempresa ou de microempreendedor individual, MEI, né? Isso. Aquele, vamos supor. Ou uma Eireli também. Perfeito. Que é uma pessoa só na empresa, né? Perfeito. Então, seria mais fácil ela realmente abrir um CNPJ para poder, então, ter essa compensação. Exato. Eu penso que a situação, se é o caso dos nossos telespectadores que estão em casa e tem uma série de imóveis que aluga, imagine que fazer isso na pessoa física, o rendimento dos aluguéis, né, a depender das faixas, ela vai poder chegar até 27,5% sobre o retorno dos aluguéis. Agora, se ela constitui uma pessoa jurídica para fazer locação desses imóveis, a tributação, se for no caso do Simples ou do lucro presumido, já é uma tributação menor do que aquela que teria na pessoa física. Então, buscar um contador e um advogado tributarista para fazer esse estudo pode ser fundamental na determinação do quanto que ela está tendo de despesa tributária que não precisava estar tendo.
Entendi. Então acaba sendo mais vantajoso. E tem muita gente alugando, né, kitnets, por exemplo, tal. Perfeito. Isso é uma boa dica, então, a pessoa abrir o CNPJ para poder tributar menos. Não é uma regra. Por Sim, isso não que é uma tem regra, que ser claro. uma análise para um estudo. Porque depende do volume também, né? Perfeito, perfeito. Depende do volume, depende da atividade. Tem uma série de variáveis que o profissional vai saber analisar. Agora, para o empresário, né, o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, qual é a principal dica desse planejamento tributário? A principal dica que eu daria para o empresário, neste início do ano, com exceção daqueles que já estão na faixa do Simples, né? De cada 10 empresas no Brasil, 7 são do Simples Nacional. 7 são do Simples. Essa é a nossa oferta, né? A natureza da nossa oferta no Brasil, do ponto de vista das empresas, é que cada 10 empresas, 7 são do Simples Nacional. Puxa. Mas aquelas empresas que não estão no Simples Nacional, que estão agora para decidir se ficam no lucro presumido ou no lucro real, as variáveis que eu sugiro analisar. Primeira, qual é o resultado esperado para este ano? É um ano de investimento? Não. É um ano de ter grandes lucros? Porque isso é determinante se vai ficar no lucro presumido ou no lucro real. Aliado a uma outra análise. É uma empresa que tem muitas despesas que confeririam o direito de crédito para fins de PIS e COFINS? Ou não? Uma empresa, como por exemplo do setor de serviços, que o principal insumo é mão de obra. Ou seja, não tem tantas opções para se creditar. E a terceira análise que eu diria, de fato, às vezes é a empresa se perguntar se todas as atividades que ela está exercendo, pode ser uma empresa que tem prestação de serviço, vende mercadorias, serviço técnico, aluguéis, se ela precisaria estar faturando todas elas no mesmo CNPJ. Hoje, muitas empresas elas estão desmembrando suas atividades, formando efetivas empresas com suas contabilidades próprias, funcionários próprios, administrações próprias. E aí, quando elas desmembram sua pessoa jurídica, e tem várias pessoas jurídicas com retornos diferentes, ela pode ter uma escolha, como uma determinada atividade que não tem um retorno tão alto, ficar no lucro real. Já outra atividade que tem um retorno maior, ficar no lucro presumido. Então, perceba que a análise aqui vai desde uma sistemática de PIS e COFINS a um resultado de uma empresa e a quantidade de atividades que ela concentra num só CNPJ. Por isso, muitas empresas acabam formando aquelas verdadeiras holdings, né? Perfeito. Justamente para ter essa divisão. E aí a gente estaria levando a discussão para um outro nível de planejamento, que aí tem questões sucessórias, questões patrimoniais. E, de fato, à medida que uma empresa vai crescendo, ela vai realmente se utilizando dessas ferramentas. Claro. E a gente poderia dar mais um passo, que aí pensaria no mercado externo, pensaria em paraíso fiscal, offshore, que não tem nada de ilegal, desde que se saiba fazer esse planejamento. Claro, sem dúvida. Agora, voltando um pouquinho esse planejamento todo, a gente sabe que agora vai vir aí a reforma tributária, né? Talvez não ainda neste ano, porque tem ainda a reforma administrativa, né? Perfeito. Mas o que você está achando, por exemplo, da proposta do governo federal? Eu estou acompanhando isso muito perto, porque é um objeto de estudo lá na universidade que eu estudo, na PUC de São Paulo. Certo. E eu tenho sido muito crítico com as propostas que foram apresentadas, né, que está no Senado, a PEC 110, a que está na Câmara, a 45, uma vez que eu já não considero nem que seja uma reforma. Eu as vejo como, na verdade, uma simplificação dos impostos sobre a venda de um produto ou a prestação de serviço, que é importante simplificar no Brasil. De fato, há uma complexidade que poderia melhorar o ambiente de negócio se fosse simplificada. Porém, nenhuma dessas PECs ataca um principal ponto que a reforma tributária deveria atacar, a meu modo de ver, que é a regressividade das relações tributárias no Brasil. O que eu quero dizer com isso, para ser bem objetivo? Hoje a carga tributária frente ao PIB está algo em torno de 34%. É alto para um país emergente. Porém, o que é pior é como essa carga tributária ela é distribuída, ou seja, quais são as riquezas que ela exerce pressão. 49% da nossa pressão fiscal hoje é sobre o ato de consumo. Qualquer coisa que eu compro lá, 49% basicamente é tributação. Imaginar que a maioria das pessoas não tem condições de chegar ao final do mês e ter um excedente da sua renda para poder investir, se aproveitar da renda fixa ou de uma renda variável, tudo que ela ganha, basicamente, quem ganha menos, vai para o consumo. Então, proporcionalmente, quem mais paga tributo no país é justamente quem ganha menos. É o que a gente chama de uma relação tributária regressiva. Entendi. E nenhuma dessas reformas da PEC 110 e 45 atacam essa regressividade. São as do Congresso, né? Exatamente. Câmara e Senado. Porém, a do governo, a do executivo, ela é interessante porque ela já trabalha mais questões da equipe econômica, do Paulo Guedes, né? Exatamente, diminuir a regressividade, como, por exemplo, estão pensando em diminuir a tributação da pessoa jurídica para voltar a tributar a distribuição de lucros e dividendos, estão pensando na tributação sobre a propriedade herdada, que seria o ITCMD, pensar em novas alíquotas. Houve até uma discussão a respeito de uma nova faixa para o imposto de renda da pessoa física.
Então, é uma reforma, ou seja, é uma proposta que não está consolidada ainda, mas que vai mais numa direção da progressividade, que eu acho que é o ponto fundamental das relações tributárias no Até Brasil. ano que vem, pelo menos, essa reforma tributária deve sair, né? A gente espera. Se espera que sim, né? A questão toda aqui é que a gente vai ter uma eleição municipal, e aí a questão da reforma, embora todos concordam que ela tenha a ocorrer, quando vai pensar concretamente com a reforma, se vê que tem muita discordância. Verdade. Olha, Bruce Martins, que é advogado, especialista, mestre, né, em questões tributárias, quero agradecer muito aqui a sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Está convidado a voltar mais vezes. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, uma ótima noite para você.